Olá, tudo bom? Que a bênção de Deus e a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida e sua família nesta data. Passando aqui para comentar um pouquinho da nossa lição de número 10, 7 de junho de 2020, Intercessão pelos Efésios, revistas da CPAD, segundo trimestre de 2020, com a base de texto Efésios capítulo número 3, versículos de 14 a 21. Só vou ler o versículo 14 e o versículo 15, a leitura todos vocês têm acesso. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O 16 diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda e sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O conceito geral da lição é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Esses são os propósitos diretos da nossa lição. O tópico, ele diz, corroborados com o poder do Espírito. Corroborados é colaborados. Corroborados com o poder do Espírito. O primeiro item, o primeiro parágrafo do tópico 1, ele diz que fala das riquezas da sua glória. Muitas pessoas tomam essa riqueza aqui explanada no contexto de Efésios para falar que todo crente, todo cristão tem que ser rico aqui de forma plena como ser humano. Eu quero decepcionar as pessoas que têm essa mentalidade, porque a Bíblia diz que nós devemos ter em abundância, mas nem todo cristão, nem todo crente é rico ou é abençoado. Veja bem, alguém chegou para Jesus certa vez, um discípulo, e falou assim: olha, poderia ter vendido este vaso de óleo, esse vaso de azeite, e ter repartido o dinheiro com os pobres. Jesus conhecia o coração daquele homem, sabia que o coração daquele homem era um coração dobre. E aí Jesus falou uma resposta simples e direta: sempre vocês terão os pobres convosco. Ou seja, servir a Deus, servir ao Evangelho não é sinônimo de riqueza. Como pessoa física, como seres humanos, a riqueza do cristianismo está guardada nos céus, aonde Cristo está. Então Paulo, ele revela sobre a riqueza da glória. Essa riqueza da glória é a graça de Deus, é o poder de Deus que está sobre a nossa vida, é o poder de Deus que abunda sobre a vida de cada crente, de cada cristão. O segundo parágrafo, ele diz: fortalecidos com poder. De que forma fortalecido com esse poder? Paulo, a Bíblia diz que certa vez entrou numa cidade e expulsou um demônio de uma pessoa. E o camarada chega para Paulo e diz: olha, me dá quanto você quer para que você me dê um pouco desse seu poder. Numa linguagem mais simples, ele fala assim: quanto você quer que eu te dê? Qual o valor que eu tenho que dar para você? Me dá um pouco desse poder para ser mágico igual você. A ideia do homem racional, do homem carnal, é que Paulo era mágico. Mas aqui Paulo está falando que nós somos fortalecidos com esse poder, essa graça que você tem dever e direito de orar por aquele que está no leito de enfermidade e repreender a enfermidade no nome de Jesus. Essa é a riqueza da glória de Cristo para a vida do ser humano. Esse é o fortalecimento do poder de Deus para as nossas vidas. E isso vai gerar o que diz o terceiro tópico: habitados por Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 27, a Bíblia vai dizer: Cristo em vós, esperança da glória. Se Cristo habita em nossas vidas e em nossos corações,
essa graça, esse brilho, essa alegria, ela tem que transbordar e tem que ser, vai emanar para fora. A ponto das pessoas verem que Paulo fala assim, olha, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Se a sombra de um homem abençoado, de um homem que Cristo estava, justamente é porque Cristo habitava nele. Cristo está habitando de forma plena em nossas vidas. Segundo ponto, arraigados e fundados em amor. Arraigados é estar enraizado, com raízes profundas e fixadas em Jesus. E fundados. Quanto mais arraigado, mais profunda vai ser a sua raiz, a sua estrutura. Por isso que existe aquela máxima da cruz de Cristo. Cresce-se de uma forma vertical, que vai chegar até Cristo, e quanto mais você chega a Cristo, mais você vai afundar para baixo. E depois você tendo essa centralidade, essa ligação, essa ponte, você tem que abrir os braços e abraçar quem está ao seu redor. Quanto mais pessoa para Cristo, melhor. Esse é o fundamento da cruz de Cristo. O primeiro parágrafo ele diz, amor como virtude cristã. Se você não tem amor, Cristo não está em você. E os sinais do amor de Cristo não é você estar dentro de um templo. A igreja é o povo reunido. Não estar dentro de um templo todo final de semana e abraçando os irmãos. Não estar dentro de um templo jogando conversa fora todo final de semana com os irmãos. A virtude do amor de Cristo é você amar ao perdido. A virtude de Cristo é você olhar aquele camarada que está caído na sarjeta e falar que Jesus ama ele. Que Jesus tem uma perspectiva de vida eterna. Porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. O segundo parágrafo diz que arraigados e fundados em amor. Quando a sua vida está entregue a Cristo, você pode não estar, desculpe abrir aqui, Deus está me norteando para falar isso. Você pode não amar o seu cônjuge. Você pode ter deixado de amar ou nunca ter amado. Mas se você estiver fundado no amor de Cristo, esse amor divino vai gerar os frutos cabíveis para esse relacionamento dar crescimento e dar fruto. Se não houver amor, o amor divino, você não vai ter paz consigo e não vai conseguir transmitir a paz para os que estão ao seu redor. Terceiro parágrafo, a intensidade do amor de Cristo. De forma tão intensa, esse amor de Cristo. Chegou Jesus uma certa vez e falou assim, olha, um jovem parou e perguntou para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus o amou, Marcos, se não me engano, no capítulo 10, versículo 20, ou é 21, vai dizer que Jesus olhando para ele o amou e disse, olha, falta-te uma coisa. Mas eu estou na igreja toda terça-feira, todo culto de ensinamento, eu estou na igreja todos os cultos de quinta-feira, todos os cultos no meio da semana, eu vou uma vez no meio da semana, eu vou no ensinamento, e todo final de semana eu estou no templo. Eu sou aluno da escola dominical, mas não adianta, simplesmente isso é símbolo de religiosidade. Esse amor ele tem que fluir para fora. Esse amor tem que incomodar quem está ao seu redor. Verdadeiro fruto do Espírito. Terceiro e último tópico da lição, ele diz sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. Ele é mais poderoso porque para nos dar aquilo que pedimos ou pensamos. É algo que está fora da cogitação humana. Paulo ele está escrevendo uma das suas cartas, ele diz aquilo que o olho do homem não viu, nem ao seu coração subiu, nem os seus ouvidos ouviram, é isso que Deus tem preparado para o homem. A dimensão das bênçãos divinas são latentes, são em concordância, em consonância. Mas eu conheço alguém que é abençoado, que é rico. Mérito do trabalho. Mas será que a vida, as pessoas podem dar até um dízimo, mas será que a vida dessa pessoa está condizente com o Evangelho, está condizente com a palavra do Senhor? Será que verdadeiramente ele nos é um exemplo da palavra de Deus?
a bênção que excede todo entendimento. As dimensões da bênção divina, eu vou contar aqui uma coisa para vocês que eu gosto muito. Houve um homem na história que todos conhecem como Francisco de Assis. E conta a história que alguém pergunta para ele: olha, Francisco, qual é a razão do sucesso da sua pregação, de você ter alcançado tantas bênçãos e tantas vidas para Cristo? Ele diz: olha, no céu houve uma reunião com os anjos do Senhor. E Deus pediu a eles: me traga um homem capaz de fazer uma grande obra. E os anjos trouxeram um homem rico, levaram homens cheios de amigos, levaram pessoas famosas, pessoas bonitas, e a todos eles Deus reprovou. Um porque era autoritário demais, outro porque era orgulhoso demais, outro porque era soberbo e achava melhor do que todos, outros porque era muito rico, outros porque não queria saber de Deus. E aí Deus falou assim: mas quem pode então fazer? Aí os anjos perguntaram: quem pode então fazer essa grande obra? E Deus falou para eles: me traga um homem insignificante aos olhos da sociedade. E aí Francisco de Assis diz: aquele homem era eu. Por quê? Os pais dele eram ricos, tinham estabilidade financeira, estudaram em boas faculdades, mas ele abriu mão de todo esse glamour, de toda essa riqueza, e andava de pés descalços pregando a palavra do Senhor. Demonstração imensa e intensa do amor divino. O segundo parágrafo, ele diz: um convite para adoração. Veja bem, todos vocês conhecem Mateus 28. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. É um convite a vir a Jesus. No começo do Evangelho de Marcos, ele fala assim: vinde a mim, eu vos ensinarei. Ele chamou de discípulos assim: vinde, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o complemento deste convite à adoração está registrado no capítulo 7, versículo 37 do Evangelho de João, que diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, quem está sedento, precisando de bênção, precisando de algo, venha até Cristo, porque Ele vai abençoar a sua vida. Hoje é dia de bênção, hoje é dia de vitória. Venha até Cristo para que Ele abençoe a sua vida. Terceiro e último ponto: a glória devida a Deus. Voltando na tônica do moço rico. Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Vai, vende tudo o que você tem e reparta com os pobres. Abaixou a cabeça o moço e saiu. E aí Jesus diz: quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se então, Senhor? Aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Paulo entendeu isso. Quando estava escrevendo uma de suas cartas, se eu não me engano, a segunda carta à igreja de Coríntios, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus, não seja humana, para que toda honra, glória e louvor seja para Cristo. O que eu quero entender e dizer para você nesse dia é que o diabo está irado, ele quer acabar com a sua vida e do ser humano, porque você é bênção de Deus. O vaso de barro que Paulo está falando aqui é eu, é você, feitos do pó. E quando olha para ele, os seus anjos dizem: sai em nome de Jesus, está repreendido. Eu repreendo esse espírito de morte sobre essa vida. Eu repreendo essa maldição sobre essa vida. Eu repreendo esse espírito de alcoolismo, esse espírito de medo, esse espírito de depressão, em nome de Jesus. E ele sai e Cristo é glorificado.
Pessoas moribundas, desenganadas pela medicina, o crente cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, vai lá e ora, essa pessoa levanta para mostrar para a medicina que Deus, Ele é conhecedor de cada célula dos nossos corpos. Que toda a glória seja para Ele e por Ele. E para complementar aqui, eu quero fechar com Romanos 8:36, que diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.